Certa vez, participando de uma reunião para encontro de casais, eu ouvi uma palestrante cristã dizer uma coisa que mexeu comigo. Se a gente permitir que se escolha se uma pessoa deve ou não nascer por se tornar um estorvo, o que se fará com os idosos que se tornarem estorvos? Também podem ser eliminados, podem ser expelidos? Eu acho que isso aí é um tema bastante polêmico e hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Fernando Pedroso, que é especialista, é mestre em Direito Penal da Unital e está conosco aqui para debater esse assunto. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Grande satisfação tê-lo conosco aqui. Satisfação é minha de estar aqui com vocês. Essa reflexão mexe com a gente, né? Com toda Se certeza. a gente pode excluir da vida uma criança que vai ser um estorvo, por que não pode excluir também da vida um idoso que está se tornando estorvo, aliás, numa proporção bem maior, principalmente se tiver aí já incorporando o alemão, como o pessoal diz, né? Que fica uma pessoa, às vezes, impossível de aturar. Perfeito. É complicado, né, essa situação. E justamente em razão disso que surge o debate, né, acerca do possível abortamento no Brasil. Uhum. E nós temos aí várias discussões em pauta, né? Hoje em dia, quando é permitido o aborto do feto? Perfeito. Antes de qualquer coisa, é importante analisarmos que existem 4 crimes contra a vida. São 4 crimes que vão para o tribunal do júri, quando dolosos: homicídio, infanticídio, participação em suicídio e o aborto. Doloso é quando o crime é intencional. Exatamente, quando se busca determinado resultado. Perfeito. E dentro dessa proposta, o aborto está previsto nos artigos 124 a 128 do nosso ordenamento. O artigo 128, ele flexibiliza 2 excludentes de licitude, ou seja, se viabiliza 2 situações onde seria possível a realização do aborto. A gente traz a situação do chamado aborto ético, humanitário e sentimental, no caso, obviamente, em razão de estupro, onde haveria aí um feto indesejado e tudo mais. Uma situação, às vezes, traumática para o resto da vida, né? Está do lado de uma criança que foi fruto de um ato que não foi desejado e foi até violento, né? Exatamente. E é como se fosse, na verdade, uma equiparação à tortura, porque eles falam que se a mulher permanecesse com a criança dentro dela, ela rememoraria o estupro durante os 9 meses gestacionais. E depois o restante da vida. O restante da vida, perfeito, né? Óbvio que a mulher nunca vai esquecer o estupro, mas eles equiparam a tortura porque seria um trauma psicológico maior. E a segunda situação é a situação que a gente fala de aborto terapêutico. Esse aborto terapêutico, profilático, seria na situação onde a própria gestante está em risco de vida. Então, a gente teria que ponderar a existência de 2 bens jurídicos, a vida da gestante e, por outro lado, em contrapartida, a vida do próprio feto. Esse segundo aspecto, às vezes, é demorado, né, para resolver na nossa justiça tão lerda, né? Até uma piada dizer que o aborto foi concedido depois que o menino serviu o exército. Isso é verdade. Mas, de certa forma, nessa situação, acabaria até sendo um pouco mais célere, até para evitar o risco da gestante. Então, entra com pedido de urgência e acaba sendo franqueada essa possibilidade de aborto. Essas 2 previsões, elas são previsões do ordenamento, são previsões trazidas do próprio Código Penal. Significa que quem pratica nessas circunstâncias está praticando dentro da legalidade. Agora, nessa segunda hipótese que o senhor menciona, estão também os casos dos anencéfalos, né? São crianças que não têm cérebro ou estão numa situação do cérebro bastante prejudicada. E é também uma situação polêmica, né? O médico constata que a criança não tem condições de autonomia de vida, mas ainda assim tem que passar pelo judiciário. Perfeito. Na verdade, o caso do feto anencefálico, né, ou com acrania, ele não está no nosso ordenamento. Ele foi julgado pelo próprio STF, ou seja, na DPF, que é a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, de número 54. Qual que é a parte interessante? A parte interessante é o seguinte: nós só consideramos a existência da morte no caso da chamada morte encefálica. Anteriormente, antes no caso de 1995, havia a chamada tríplice parada, que era a parada respiratória, parada cardíaca
e, por demais, a parada encefálica. Só que isso atrapalhava muito na hora de fazer, no caso, eventuais transplantes, né? Ou seja, de órgãos. Razão pela qual, hoje, a gente adota a ideia relacionada, então, à morte cerebral. Quando falamos no caso de feto anencéfalo, ou seja, feto que não possui cérebro, então o feto ele já é presumidamente morto. Razão pela qual não há ideação, ou seja, intento de aguardar todos os 9 meses gestacionais. É como se o feto já não houvesse vida. Acho que assim é que seria também uma tortura, né? A mãe sabendo que está Sabendo que está gerando alguém que não vai ter vida, esperar os 9 meses e depois saber que não vai ter vida. É muito diferente no caso da chamada microcefalia. A microcefalia continua sendo incriminada. Por quê? Microcefalia decorrente talvez de Zika vírus. Sim, foi debatido dentro da própria ideia da Zika. Porque na microcefalia ainda há formação de cérebro. Se há formação de cérebro, então há vida. Ainda que tenha uma pouca projeção, ou seja, uma prognose de vida muito pequena. Mas isso não compete ao ordenamento julgar. Se tem vida, matou, é aborto. Isso não se discute. Por outro lado, se não há cérebro, não há vida. Se não há vida, razão pela qual, então, poderia realizar o abortamento. Justamente em razão disso, está surgindo um novo debate no ordenamento jurídico, em razão até de uma decisão da STF, diga-se de passagem recente, que houve no caso, ministra, que franqueou a possibilidade de aborto em uma situação excepcional nos primeiros 3 meses gestacionais, porque, segundo ela, ainda não haveria formatação neuroencefálica, né? Ou seja, não haveria formatação, então, do próprio cérebro. Se não tem a realização do cérebro, então não haveria vida, razão pela qual, em igual sentido, poderia ser franqueado o aborto. E surge o debate porque, de certa forma, o que haveria aí é uma expectativa de vida, né? Não uma ausência propriamente constatada, que é o que acontece no caso da anencefalia, do caso da acrania, que já foi deliberado pelo Supremo. Agora, tem uma outra decisão, me parece, do ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, que diz que os artigos do Código Penal seriam inconstitucionais. Eu vou pedir para o senhor avançar nesse tema na volta da entrevista. Tá Perfeito. bom, doutor? Doutor Fernando Pedroso está aqui hoje conosco, ele é mestre em Direito Penal e lá na Unital e está aqui refletindo com a gente sobre esse tema tão polêmico. Nós voltamos já já, não saia daí.